profissionais da área e membros da sociedade. O objetivo principal é propiciar a extensão de conhecimentos previstos no ensino curricular e ministrados em sala de aula. Os temas abordados se relacionam com os assuntos de extrema importância, favorecendo a rápida inserção do aluno no mercado de trabalho, propiciando ao acadêmico a atualização sobre todos os temas, além de ser uma oportunidade de conhecer profissionais de outras áreas com o propósito de enriquecer a sua formação. Faremos neste instante a composição da mesa principal para a direção dos trabalhos. Convidamos inicialmente a professora Larissa Crepaldi Trindade, coordenadora do curso de Publicidade e Propaganda da FAPAM. Convidamos a professora Silvia Maria de Campos Fraga, organizadora da 5ª Jornada de Comunicação Social, para ocupar o seu lugar à mesa. Convidamos a professora Marcela Marino para também fazer composição à mesa. Credenciada pelo MEC como universidade desde 1987, tem a sua qualificação reconhecida por todos os órgãos nacionais que regulamentam e supervisionam a pós-graduação brasileira. O título de universidade só é concedido pelo Conselho Nacional de Educação às instituições de ensino superior que, obrigatoriamente, invistam em pesquisa nacional e internacional. Um dos eixos fundamentais de uma instituição que possui este título é a pesquisa, alavancada sobretudo sobre cursos de pós-graduação, necessariamente recomendado pelo CAPES e reconhecido pelo MEC. Esse é o diferencial da UNOeste. Ela não é só qualidade, é quantidade. A UNOeste possui 60 cursos de graduação e mais de 100 cursos na pós-graduação, voltados para todas as áreas do conhecimento, que garantem aos seus alunos uma formação sólida, profissional e humanística, à altura das exigências do mercado nacional. Estudar na Universidade do Oeste Paulista é a certeza de uma convivência completa, de um futuro para a atuação profissional em empresas e indústrias de ponta no país e no exterior. Daremos agora a abertura da sessão. Convidamos para fazer uso da palavra neste momento a coordenadora, a professora Larissa Crepaldi Trindade. Então, eu considero aberta a 5ª Jornada de Comunicação e, como o Pedro colocou, a jornada é uma atividade de extensão em que a gente busca trazer temas que possam complementar o conhecimento de vocês além da sala de aula. Então, eu gostaria de agradecer à professora Silvia na organização desse evento, a professora Marcela, mediadora da mesa de hoje. Quero agradecer também aos nossos convidados, o professor Gerson, muito obrigada pelo aceite, e ao nosso ex-professor Xandro, da área de criação, que hoje vai discutir um outro tema com vocês. Eu queria ressaltar que a jornada ela tem um formato diferente da Semana de Comunicação, para quem já está acostumado. A jornada nós temos um tema a ser discutido, em que os convidados farão a exposição desse tema, e eu peço para que vocês interajam, porque a ideia da jornada é um debate, é uma reflexão acerca de um tema. Então é muito importante que durante a exposição dos profissionais, vocês possam fazer anotações para depois questionarem, tirarem as dúvidas, o que mais gostariam de saber. Então, aproveitem esse momento, aproveitem a presença dos profissionais, aproveitem o evento para vocês complementarem de fato o conhecimento de vocês, tá? Que nós pensamos com muito cuidado, com muito
carinho para trazer, para que vocês possam ter um ganho aí no conhecimento, ok? Então, considero aberta a jornada. Obrigada pela presença de vocês. Aproveitem que são 3 dias que vocês podem usufruir desse momento. Obrigada. Na primeira fileira. Agora, os estagiários do Laboratório de Fotografia farão o lançamento do concurso FACOP na foto. Uma salva de palmas para eles. Oi, gente, boa noite. Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou a Thaís, estagiária do Laboratório de Fotografia. E esses são os meus amigos, a Ari, o João, a Marlene, o Everson e o Fábio, estagiam comigo. E a gente está aqui para dar início ao concurso FACOP na foto. A gente vai passar um vídeo, mas antes eu vou dar uma explicadinha, que o vídeo também explica a mesma coisa. Vocês podem fotografar qualquer coisa do campus, mas tem que ser aqui, dentro do campus. Vocês colocam uma foto no Instagram com a hashtag FACOP na foto e automaticamente vocês têm que seguir a gente e deixar, é claro, que a gente siga vocês também, @fotografiafacop, e aí vocês já vão estar participando. Fecha o período de fotos dia 13 de novembro, então vocês têm um longo tempo para fotografar. E o primeiro lugar ganha um curso do Paulo Miguel. Então, acho que está valendo muito a pena, né? E agora que a gente pode passar o vídeo já? Risos. O regulamento. Vai. Depois você fala. Depois eu falo. Risos, vai. Tá sem som? Tá aí. Enquanto eles arrumam o áudio, fala. Então, gente, o regulamento vai estar lá no portal FACOP, então quem quiser dar uma lidinha lá, vai tá lá, sabe? O Noeste / FACOP. E neste momento,
Gostaríamos de convidar primeiramente um dos ilustres palestrantes da cerimônia de abertura, o publicitário Alexandro Roberto Natsumi, que discorrerá sobre o tema "O que é coaching?". Convido para ir à mesa. Faremos uma breve apresentação do currículo. Publicitário formado pela Universidade do Oeste Paulista em 2001, pós-graduado em Marketing e Vendas pela instituição Toledo de Ensino, sócio proprietário da Fórmula Treinamentos, proprietário da empresa Marca X Propaganda e Marketing. Atuou como professor de criação publicitária por mais de 10 anos. Pesquisador e aficionado por novas tecnologias e comportamento da nova geração digital. Passo a palavra, neste momento, ao publicitário Alexandro Roberto Natsumi. Boa noite. Como diz a Larissa, nossa, já voltou, né? É um prazer estar aqui com vocês. A gente sabe do quão é importante vocês estarem desse lado e debater algumas ideias, né? Vocês são a cara do futuro, vocês são o jeito do futuro, vocês são o clique do futuro. O mundo de vocês é bem diferente do nosso, eu sei disso, há 3 anos eu estudo isso, e aí que está o negócio, ninguém sabe ainda o que vai dar essa mistura dessa geração que nasceu digital com a geração da Marcela, por exemplo, que é a geração, não sei denominar, mas é bem antiga. A gente ainda não sabe como é que vai ser essa mistura. É sacanagem, porque a Marcela foi minha sócia e ela era a minha credibilidade. Falava, minha sócia é bem mais velha e tal, então dava uma credibilidade. Sempre funcionou, porque também vai funcionar. Eu vou falar um pouquinho rapidamente para vocês sobre, agora que falta 10 minutos, alguém, por favor, me ajude, só para ter uma noção. Sobre esse tema coaching, né, um negócio meio afrescalhado o termo. Interessante porque coaching é mais ou menos igual conceito. Todo mundo assim, eu acho que eu sei o que é, mas também não sei direito exatamente o que é. E não se preocupem se vocês não sabem o que é coaching, porque ainda hoje, com mais de 10 anos de atuação no Brasil e no exterior, esse termo, essa denominação ainda quase ninguém sabe. Você chega nas livrarias em São Paulo, não é nem aqui em Prudente, e as pessoas pedem para você soletrar como é que escreve, ou acha que é nome de livro, nome de autor. É normal. Então eu vou rapidamente colocar para vocês um pouquinho da importância do coaching. Eu sou coaching hoje formado por um americano. É um estudo muito rápido, você tem que estudar muito, mas o que importa não é o curso que você faz de coaching, sim a bagagem e a área que você vai atuar. Mas vamos tentar explicar para vocês um pouquinho do que nós estamos falando. O termo coach, antes do que a etimologia da palavra vem de carruagem, né, no sentido de condução. Então, se você vai ver que tem outra tradução hoje para o inglês, mas a base da palavra coach vem de carruagem, de condução, né? E aí vocês devem estar se perguntando o que tem a ver essa carroça com a publicidade, com o que eu faço. Aí nós vamos chegar lá devagarzinho. Mas é importante vocês entenderem que esse termo vem de sentido de condução. Coaching é quando você conduz algo para ajudar nisso. O coaching é fundamentalmente a facilitação da mudança que vai levar aos resultados desejados. Facilitação do movimento a partir de um estado atual A para um futuro mais desejado B. Então o que acontece? Resumindo, você hoje tem sua vida, está na faculdade, primeiro, segundo, oitavo, termo, está terminando. Esse é o seu estado atual A. É o que você é hoje, a sua história, aquilo que você carrega, a família de onde você vem, a sua formação, o seu estudo, tudo isso. O estado atual B
é a sua carreira, é onde você quer chegar, se você quer trabalhar num grande jornal, numa rede de televisão, numa agência de publicidade, enfim, é onde você vai chegar, tá? Então, você parte de uma análise da sua história, de onde você está hoje, e faz um processo de coaching para você chegar em algum lugar. Não necessariamente é daqui 10 anos, 5 anos, depende de cada método, de cada objetivo. Aí aqui a gente começa a ver o sentido de coaching já do inglês, né? Do significado do inglês, quer dizer técnico. E aí todo americano, todo esportista americano que se destaca, todos eles têm um coaching, todos eles têm esse treinador específico que cuida da carreira, que ajuda. E aqui a gente começa a dar um outro sentido que não é aquele só da carruagem. Este cara é o Tim Keller, ele é um dos precursores do coaching. Qualquer pessoa que estuda coaching vai estudar sobre a vida desse cara. Ele já foi um tenista profissional, nunca foi um tenista de expressão, de ranking, nada disso, mas foi um tenista profissional. E aí ele começou a estudar e o técnico dele sempre corrigia, dizendo que na hora, como ele era destro, na hora dele bater a bola que vem na diagonal, ele precisava bater com uma mão, firmar o pé, e corrigia ele durante horas e horas, dias e dias, meses e meses, e assim por diante, para que ele pudesse fazer esse movimento da forma correta. Então, aí era ele atleta. O que aconteceu? Depois de muitos anos, ele passou a treinar um dos melhores, ele viu jogar um dos melhores tenistas do mundo na atualidade, e percebeu que esse cara não fazia nada daquele movimento que é o pé aqui, a raquete certinho, que o cara pegava com as duas mãos e rebatia com as duas mãos. E aí ele começou a questionar, já como treinador, pensando assim, mas aquele era o jeito certo, eu aprendi do jeito certo, como pode o tenista número 1 do mundo executar o movimento errado? E aí ele começou a se questionar e começou a entender que, na verdade, em algumas situações, o certo não é o jeito do outro, o certo é o jeito que você se adapta à realidade. Então, se você vê a carreira do outro, se você se inspira em outras pessoas, aí você eu quero ser igual aquele cara, de repente dá certo, mas não é o único caminho. Talvez aquilo que ele faz de uma forma não quer dizer que seja certo, ainda mais na área que eu ajudei aqui, que eu trabalhei aqui, que é a área de criação. Não existe caminho certo, cada um tem o seu caminho, é a mesma coisa, mas falado de formas diferentes. Então, aqui, desde 1974, nos Estados Unidos, já aplica a metodologia de coaching. Então, é algo cultural nos Estados Unidos, que já vem há muito tempo, tá? Então, lá atrás, esse cara começou a perceber isso, que despertou essa vontade nele. Certo não é uma única forma, certo? Cada um tem a sua forma de conseguir isso. Diante disso, ele começou a entrar não só nos movimentos, no treinamento físico, mas também no treinamento mental, no treinamento psíquico, emocional dos atletas. E os oponentes reais não são apenas os concorrentes, mas suas próprias limitações e fraquezas. Isso que ele começou a descobrir nos atletas. Não precisa ir longe, não muito longe, alguns meses atrás, a gente sabe porque a seleção brasileira passou aquele vexame, né? Não é puramente por falta de treino, mas sim porque o emocional deles era o maior desafio deles. Depois que o Neymar machucou, aí virou um bicho-papão, e aí não tem jeito de você querer que o atleta tenha movimentos e etc. naquela altura do campeonato. Então, a partir daí, o coach começa a trabalhar atletas não só no treinamento físico, mas no treinamento emocional. Tá? Foi daí que começou o processo de coach. Ele começou no esporte, com treinadores de diversas modalidades esportistas nos Estados Unidos. E aqui é um negócio muito bacana, principalmente para os professores, né? Quando você passa por uma formação de coach, ainda mais para pessoas que estão acostumadas a falar, professor, palestrante, a gente fala muito e escuta muito pouco. E o primeiro processo que você entende é que você tem que escutar infinitamente mais do que falar. Isso dá um nó na gente, a gente fica extremamente sem saber o que fazer, porque o silêncio nos apavora.
porque nós não sabemos que vai sair ainda mais de uma sala de alunos, que pode sair qualquer coisa, né? Então você fica meio sem saber, mas ele fala assim: eu tive que ensinar menos para que pudessem aprender mais. Ensinamento, gente, não é o professor então não vai mais dar aula, não é isso. Quando ele fala ensinamentos, é que os professores normalmente dão tudo mastigado para vocês, pesquisa, filtra, monta slide, etc, etc. E às vezes, nem sempre, assim como o Tim Keller descobriu, nem sempre o jeito do professor falar e o jeito que ele ensina você é a única forma correta. Então, por isso que às vezes é melhor que os professores deixem que os alunos busquem mais. Eu sei que é um negócio difícil, mas faz parte. Para vocês terem uma noção, o americano que é meu sócio hoje, que me formou nesse processo, ele tem um grupo de coaching há 2 anos, um grupo internacional, e uma das últimas sessões que eles fizeram, tem um alemão que é um coach famoso, havia sido convidado pela primeira-ministra alemã para ser o ministro da Educação na Alemanha. Então é um sinal de que o processo de coaching começa a entrar de fato, de vez, nas universidades, nos processos de ensino. Isso não tem volta. É algo que vocês estão ouvindo falar hoje, talvez alguns aqui pela primeira vez, né? Mas vocês vão ouvir falar nos próximos anos, com certeza, porque o futuro depende dessa metodologia, ainda mais essa mistura do online com o offline. Nos anos 80, aí sim, ele saiu do esporte e veio para uma profissão, né? Ele saiu, nos anos 80, despertou interesse para gerentes, líderes, CEO, e aí o coach nasce mesmo com uma orientação de ferramenta profissional para os grandes executivos das grandes corporações, para gerentes, para diretores, e a partir daí começou-se a profissão de coaching como uma pessoa que vai orientar nos negócios. Então, para você ver, faz muito tempo que existe no Brasil. Em 1990, o coaching profissional chegou no Brasil nessa década de 90, mais ou menos. Então, em São Paulo já tem coaching desde 1990. Incrível como a gente nunca ouviu falar. Por quê? Porque normalmente esse coaching era aplicado em executivos americanos ou japoneses ou de outra nacionalidade, que já pegava a cultura dos Estados Unidos. Por isso que existe há tanto tempo e a gente ouviu falar só agora. A febre do coaching é nesse momento que nós estamos vivendo hoje. Há uns 2 anos, há uns 3 anos atrás, 2011 mais ou menos, estourou em São Paulo e no Brasil. As empresas que formam um bom coach hoje já existem há 10 anos no mercado. Porém, no interior, como a gente sempre tem um delay de qualquer coisa que acontece, chega aqui 2, 3 anos depois como cultura, tá? Não que ninguém jamais ouviu falar, mas culturalmente é agora que o coach está espalhando, não só em Prudente, mas em todo o Brasil. E aí você vê o líder como coach profissional. Aqui a gente começa um pouco a falar do que é. O coaching estimula a reflexão para que as próprias pessoas tracem seu plano de desenvolvimento. É um negócio maluco, porque a gente está acostumado a dar aula, a gente está acostumado a ter o conteúdo, e a gente quer colocar, a sessão de coaching pode ser em grupo ou individual, e a gente quer colocar tudo para a pessoa, porque ela entenda, e na verdade o coaching é totalmente diferente disso. Mas é importante pontuar uma coisa, para que vocês guardem isso. Coaching não é terapia. Primeira coisa, coaching não é terapia. A terapia cuida de coisas relacionadas ao passado, de traumas, de coisas psíquicas. Isso é terapia. O coaching cuida de coisas do hoje, do presente e o planejamento para o futuro. O coaching não entra na questão do passado. É lógico que ele pega um pouco dessa bagagem, mas ele não fica na questão terapêutica. Coaching não é consultoria. Consultoria, um senta, o outro fala tudo que ele tem que fazer. O coach não senta e fala tudo que o seu coach tem que fazer. Ele senta e vai despertando no outro as necessidades e o outro vai encontrando esse caminho. Coaching também não é treinamento. Treinamento é uma coisa que você faz e que você vai exercitando e treinando até aquilo se tornar automático, até você ficar bom naquilo que você está fazendo. Aí você deve estar pensando, então que negócio que é isso? Porque aí eu falo para você, é mais ou menos igual ao marketing. Tem 1 milhão de definição, cada um fala uma coisa, mas no fundo, você vai ser
o técnico de alguém, da vida pessoal ou da vida profissional, tá? E aí é legal você entender porque hoje talvez você não tenha essa necessidade, mas daqui uns anos eu vou contar um pouquinho como é que eu venho trabalhando nesse ano. Vocês vão ver que a geração de vocês é a geração que já aprendeu, vai precisar, e o coach não é só para quem tem problemas, ao contrário, o coaching é para aumentar desempenho, para que vocês consigam chegar mais rápido, de forma mais eficiente no objetivo, no sonho, na carreira, aonde quer que seja. Esse cara também é um dos papas aí do coaching, John Whitmore. Ele fala o seguinte: o coaching é a liberação do potencial da pessoa para maximizar seu desempenho. Eu gosto muito dessa imagem porque se você olhar essa imagem, você vai entender o seguinte: ele está com uma posição certa, ele está motivado, ele quer trabalhar, ele quer fazer tudo isso, ele está com um megafone para que as pessoas ouçam claramente e forte, para que chegue longe do que ele quer. Porém, ele tem aí algo que o impede de chegar, de que algo chegue claro, algo que o desempenho dele não está sendo 100%, porque algo está impedindo o potencial dele. E o papel do coach é justamente ir lá e tirar, ajudá-lo a tirar esse vidro para que o desempenho dele aconteça naturalmente. Então, é um processo muito próximo, você tem que perguntar muito, você tem que escutar muito e você fala muito pouco. Então, o pouco que você fala normalmente faz muito efeito, porque você se preocupou muito mais em escutar do que falar. Uma outra coisa interessante existe uma verdade que nós não estamos acostumados, tá? Que é de um americano também, que ele fala o seguinte: nós escutamos o outro com a intenção já de responder e não de interpretar o que o outro está falando. Então, toda hora que você está falando com alguém, a tendência é que você responda logo. Você nem interpretou direito o que ele quer dizer, mas você já está formulando as respostas na sua mente, na sua cabeça. Então, isso faz com que você tenha conclusões precipitadas, isso faz com que você erre na hora de expor sua ideia, isso faz com que você perca o time correto de expor a ideia. Enfim, a hora que você está lá numa reunião, conversando com seu professor, com seu chefe, com quem quer que seja, se preocupe com isso. Tenta entender o que a pessoa está querendo dizer a você. Não só com a fala, mas com o olhar, com a postura, da forma que a pessoa está se comportando. Às vezes ela está te dizendo alguma coisa, mas o corpo dela diz outra completamente diferente. E aí é a hora de você tentar escutar melhor, interpretar, ao invés de responder. Então isso é um processo que é difícil, porque nós não fomos educados para isso. Coach significa ajudar pessoas a definir metas claras e estabelecer um prazo específico para alcançá-las. Metas podem ser superação de um problema de relacionamento pessoal à conquista de objetivos profissionais. Então, no coaching existe o life coaching, que é um processo que você vai cuidar da vida pessoal, e o executive coaching vai cuidar da vida profissional. Eu trabalho as duas coisas juntas. Eu não entendo. Há algumas semanas atrás, eu tive com um grande consultor americano, com James Hunter, que é um americano que vendeu mais de 4 milhões de livros no Brasil, escritor do Monge Executivo, e ele falou a seguinte frase: as pessoas, ou melhor, as empresas são aquilo que as pessoas são. Não adianta querer que a empresa seja uma coisa, sendo que as pessoas que trabalham nelas são outras completamente diferentes, tá? Ou seja, se você tiver a sua vida profissional alinhada, sabendo onde você quer chegar, o que você quer na sua carreira, provavelmente as coisas profissionais vão render de maneira mais eficiente, de maneira mais rápida. Então, o coaching pode ser uma meta pessoal ou uma meta profissional. Eu tenho atendido médicos, advogados, gerentes de banco, tudo na faixa etária de 25 a 35, 40 anos. São pessoas que com alta performance, com desempenho. Para vocês terem uma noção, você tem hoje um gerente de banco, uma gerente de banco com 30 anos, ou alguns até com 28 por aí, que decidem a carreira de uma pessoa que trabalha no banco há 20 anos, por exemplo. Então você pega um jovem,
um pouquinho mais velho que vocês, com 25 anos, é quem determina o que vai acontecer com aqueles que estão lá há 20 anos, 25 anos. Então, eles exigem um ritmo maior. E essa geração, esse cruzamento é onde está começando a dar problema. Um não entende o outro, e aí é onde a gente entra para tentar alinhar, para tentar fazer com que essa pessoa se motive. Então, não é simplesmente uma questão de aprender certas técnicas, coaching envolve a maneira de ver o mundo, relacionamento e organização. Aí um escritor russo fala assim: todos querem mudar o mundo, mas ninguém quer mudar a si mesmo. Então essa é a questão que você, que eu queremos, né? A gente quer mudar a política, quer mudar os professores, quer mudar o nosso chefe, mas em nenhum momento nós olhamos no espelho e falamos o que eu preciso mudar. Então essa é uma verdade que qualquer processo de mudança vai acontecer. Hoje, a sociedade cresce em duas frentes. Ela cresce no avanço tecnológico e digital, que é onde vocês são bons pra caramba, vocês vivem pendurados nessa coisa, eu também, vocês sabem de tudo, todo o processo digital. Por outro lado, nós temos não só apenas essa geração mais nova, mas uma outra geração que vem cada vez mais com descontrole emocional, físico e existencial. O Augusto Cury chama isso de síndrome do pensamento acelerado. Você vai para casa, não consegue desligar dos seus problemas, do seu dia de amanhã, de nada. Isso vai gerar em você algum tipo de doença, algum tipo de descontrole físico ou mental. Isso aqui é uma roda que a gente usa no processo de coaching, só para você ter uma noção que a vida nossa é dividida em várias etapas, e que se você pegar essa roda aí e começar a dar nota, você vai ver que a nossa vida está concentrada em 1 ou 2 pontos apenas, né? E na verdade a gente tem que se preocupar com um todo. Então esse é um processo que você analisa como está o seu desempenho no todo e não só na vida profissional. Isso é bem utilizado no processo de coaching. Não dá para explicar agora que demora. Aí eu gostaria de chegar com vocês em algo que qualquer autor, qualquer psicólogo, psiquiatra, quem estuda psicologia positiva, Augusto Cury e alguns outros que a gente conhece, essa é a maior verdade de hoje. Não é sinal de saúde estar bem ajustado com uma sociedade profundamente doente. Eu sei que é um negócio esquisito falar isso, mas a gente vai ver a questão do comportamento no ambiente de trabalho. É comum hoje, jovem ou não jovem, não aceitar mais o chefe chama atenção, vem no outro dia trabalhar, sai chorando, estressa, não volta mais. É uma série de coisas que acontecem, parece coisa de maluco, mas não é devidamente apenas porque levou uma bronca ou por outras coisas. A vida está carregada de um monte de coisas e que vem atrapalhando o nosso desempenho nessa questão. Então a vida ficou complexa, a gente está viciado em atividades, viciado em informação, viciado em celular, viciado em asfixiar o tempo e viciados em pensar. Ninguém escapa disso. Se você não está no celular, você está pensando em alguma coisa, você não está pensando em alguma coisa, você está reclamando que falta tempo, você não está reclamando que falta tempo, você está reclamando da sua vida. Não tem jeito. Essa é a coisa hoje. É que vocês ainda não estão na idade de saber que tem aluguel, plano de saúde, algumas coisas que não faz parte da vida de vocês. O pai paga, o PVA, essas coisas não existem no mundo de vocês. Então, quando vocês tiverem isso, mais filho para criar, vocês vão lembrar do que eu estou falando. Aí dá para entender um pouco essa coisa. Eu sei que agora parece surreal, né? Mas esse papo é muito sério. Mas vocês vão ver onde vai chegar isso. A questão é que aí nós já estamos falando da maior pesquisa feita até hoje de comportamento jovem, em 2010. É uma empresa que chama Box 1824, que pesquisa comportamento, e que ela fala que o jovem hoje está aliando felicidade ao trabalho. 35% da geração jovem, dos jovens hoje, se define como sonhador, 34% consumista, 28% responsável, 28% batalhadora e 28% como comunicativa. Então vocês são sonhadores, consumistas, responsáveis, batalhadores e ao mesmo tempo comunicativos. A maioria dos jovens hoje tem algo dessa pesquisa que aponta.
Conjugar trabalho com realização pessoal é uma nova noção de sucesso. Então hoje não importa só ganhar bem. Hoje a gente quer ter no ambiente de trabalho alguma sensação que nos traga a ideia de que a gente está feliz, de que a gente é útil, de que as coisas estão dando certo. Não adianta mais pagar, ir lá e chicotear o funcionário, falar para ele fazer isso, porque ele ganha bem, porque isso não funciona mais. É normal hoje pessoas querendo ganhar menos, mas ter uma qualidade de vida melhor, ter uma qualidade de trabalho melhor. Então isso acontece hoje porque a geração de vocês não está preocupada apenas com dinheiro, mas eu creio que vocês queiram muito mais que isso, vocês queiram se sentir útil, vocês querem fazer parte do processo, vocês querem co-criar com a empresa, são termos comuns dessa geração. Eu vou passar um filme para vocês, um videozinho, mas resumindo, quando você precisar ou quando você participar de um processo de coaching, essa frase é uma frase muito bacana, né? Eu não posso te dar um mapa, só posso te dar uma grande paixão por descobrir o que você quer. O coaching nunca vai chegar para você e falar, você tem que fazer isso, isso e isso. Em alguns momentos, isso pode até acontecer, mas é 5% de uma sessão de coaching. Quem descobre o caminho são vocês. Quem sabe como começar são vocês. Acontece que muitas vezes vocês não estão atentos ou vocês não sabem por onde começar. E aí o papel do coaching é orientar vocês, dar segurança a vocês, para que vocês façam o caminho de forma segura, de forma que vocês gostem do que estão fazendo. É comum você encontrar pessoas que amam aquilo que fazem, mas odeiam a forma que está sendo feito. Dá para entender um pouco isso? Eu amo meu trabalho, eu amo criar, eu amo tirar foto, eu amo escrever, amo, mas eu odeio a forma que está sendo feito. É comum acontecer isso. Não quer dizer que as pessoas desacreditaram na formação delas, naquilo que elas fazem. Quer dizer que elas estão fazendo de um jeito que não dá mais prazer, de um jeito que não motiva mais, de um jeito que chega. Eu tenho orientado gente de 10 anos de profissão, ou como advogados, que não querem mais a carreira. Daí como é que você faz para pegar uma pessoa que tem 10 anos de uma profissão, não quer mais a carreira, e por onde você começa? Aí você tem que entender lá atrás o porquê, aonde foi e para onde você vai levar essa pessoa. Ela vai chegar no caminho, vai chegar à conclusão que não quer mais, mas você tem que mostrar um caminho para ela. E pode acontecer com vocês, pode acontecer comigo, faz parte isso de um processo. Existe uma teoria, tem um livro que chama Outlier, que na tradução mais correta é Fora de Série. Esse livro afirma que essa teoria chama Teoria das 10.000 horas. O que isso quer dizer? Que é comum na idade de vocês terem a sede de ser bom, de ser o melhor, de chegar, de achar que é melhor que o outro. É comum, eu já fui assim. Então eu sei que a gente, quando é mais novo, a gente acha que vai mudar tudo de uma vez e exclusivamente do nosso jeito. Essa teoria prova o seguinte: você, só vamos atingir um estado de excelência depois que nós passarmos por essa teoria das 10.000 horas. O que é isso? Você estuda 10.000 horas, ou pratica algo 10.000 horas. Se você fizer isso 3 horas por dia, você vai levar no mínimo 10 anos para poder falar, eu consigo fazer isso com excelência. Não quer dizer, vocês vão se formar 4 anos, depois vocês têm mais 10 anos. Daqui 10 anos vocês vão poder bater no peito. Se vocês continuarem na profissão, vocês vão falar assim, eu faço isso com excelência. Então não tenha pressa, são 10.000 horas, tá? Saibam disso, para você bater no peito e falar, eu faço com excelência. Tem essa teoria, que é uma teoria das 10.000 horas. Então tem muito chão ainda para vocês caminharem, depois nós vamos bater um papo aqui, mas eu quero mostrar para vocês a questão do vídeo, que é o seguinte: essa mistura da sociedade digital, cada vez mais digital, vai gerar no seguinte: você é on ou você é off.
Elvio vai questionar eu e você, e que lá na frente o processo de coaching vai ser importante por causa dessa questão do equilíbrio entre on e off. Uma era onde que é novo agora. Uma era onde as grandes transformações acontecem mais, muito mais. As mudanças climáticas estão aumentando. Viver o futuro ficou quase tão distante quanto tentar adivinhar. O trânsito está caótico e chegar primeiro virou mais importante do que chegar nos juntos. Não existe mais diálogo. Buzinar virou mais importante que falar. Estamos compartilhando individualidade ao invés de solidariedade. Vivemos uma era onde 24 horas é pouco para respondermos todos os e-mails que recebemos. Nossas redes sociais e nossos amigos agora são virtuais. Antes vivíamos conectados à terra, ao mar, ao vento, à água, ou simplesmente às coisas que nos fazem bem. Agora, apenas estamos conectados à internet. Será que essa é a evolução da humanidade? Aquilo que vai nos levar adiante? On ou off? O que devemos ser? De que lado devemos estar? Pedir licença, por favor, falar obrigado, você primeiro e desculpe, é off. Dizer olá ou às vezes não dizer nada é on. Prazer em reunir amigos, juntar a turma e compartilhar experiências é óbvio. Enviar mensagens prontas e curtir fotos de desconhecidos é óbvio. Jogar bola, andar de skate, conhecer pessoas, se aventurar é óbvio. Viver o tempo todo dentro do escritório e não sair do quarto. On ou off? De que lado você está? Essa é uma das poucas respostas que você não vai encontrar. É preciso parar para pensar. Afinal, é muito difícil saber como vai ser o futuro quando você não tem a menor ideia do que está acontecendo no presente. É hora de reiniciar o seu jeito de olhar. Que o mundo pode ser igual, mas diferente. Não adianta você querer a sustentabilidade sem ser sustentável. De que lado você está? O consumo consciente pode ser evitado. O que você tem de mais, muitos ainda nem conhecem. O desperdício deve ser combatido. O colapso econômico do planeta não se resolve com a elevação das suas contas, mas talvez com retorno às suas origens, humildes, sinceras, despretensiosas, colaborativas e autoprodutivas. On ou off? De que lado você está? Está passando a hora de se ligar. Plante o bem para colher o bem. Onde se planta, tem vida. Temos que ficar com o planeta e respirar o mesmo ar. Temos que deixar filhos melhores para que tenhamos netos melhores. Sustentabilidade é isso. Saber se desligar na hora certa e respeitar o meio ambiente. Viver em comunidade e para a comunidade. As melhores ideias do mundo são as melhores ideias para o mundo. Lembre-se, não existem flores sem sementes. O mundo está ficando carente de gentileza. A intolerância está gerando intolerância. Somos capazes de reclamar uns dos outros, mas não somos capazes de responder uma indelicadeza com um sorriso. Se não mudarmos, o mundo não muda. On ou off? De que lado você está? O mundo está mudando muito rápido. Ou corremos agora ou iremos correr atrás. Conecte-se ao novo futuro para o planeta. Nunca deixe que ele desfile. Esse é um bom resumo, uma boa reflexão
que a gente pode debater depois. Ok? Obrigado. Os nossos agradecimentos ao Alex pelas suas palavras. Gostaríamos de convidar para tomar a frente o ilustre professor Gerson Joaquim da Silva, que discorrerá sobre o tema A Construção da Ideia do Profissional Publicitário e Jornalista e o que o mercado de trabalho espera deste profissional. Uma salva de palmas. Faremos uma breve apresentação do currículo do professor Gerson. Ele possui graduação em licenciatura em Psicologia pela Universidade Filadélfia de Londrina, mestre em Educação pela Universidade do Oeste Paulista e doutor em Geografia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Atualmente é professor titular da UNOeste. Tem experiência na área de Psicologia, com ênfase em Psicologia do Trabalho e Organizacional, atuando principalmente nos seguintes temas: insatisfação no trabalho, estresse, interesses, conflitos e poder, família e trabalho, responsabilidade social, cooperativismo e meio ambiente. Ele falará sobre construção da identidade visual. Profissional. Vamos agora à fala do professor Gerson Joaquim da Silva. Bom, boa noite. Tá ligado? Boa noite. Prazer imenso. Começando, boa noite. Prazer imenso estar aqui com vocês. Primeiramente, agradecendo a professora Silvia pelo convite, a professora Larissa, a professora Marcela. E sempre que a gente fala para craques, a gente fica meio estressado. Ainda bem que eu sou especialista nisso. Mas tudo bem. Pessoal, nós vamos tratar de um pequeno espaço de tempo, algo que faz muito da minha vivência, que além de lecionar também trabalho com seleção e colocação de pessoas. E o que nós notamos durante mais de 35 anos que eu trabalho nessa área? Que nem sempre nós colocamos aquela pessoa mais preparada no mercado de trabalho. Por quê? O professor Alex falou algo interessante. O coach, ele vai daqui para frente. Eu quero falar um pouco daqui para trás. Aqueles aspectos que dificultam uma pessoa se portar desde a entrada no mercado de trabalho, e depois, no decorrer da palestra, nós vamos falar algumas atitudes que são valorizadas no mercado de trabalho. Muito bem. Uma pesquisa feita pela revista Forbes diz o seguinte: eu queria que vocês prestassem bem atenção nesse aspecto, vocês são bastante jovens. Tem coisas que nós descobrimos, tem coisas que eu descobri aos 50, mas vocês podem descobrir aos 20. Tá? E tem coisas que nós não vamos descobrir nunca. É sobre isso que eu quero falar. Mais de 80%, essa pesquisa diz isso, mais de 80% das nossas competências e das nossas habilidades não são aproveitadas pelas organizações, ou porque elas não se interessam, ou porque o profissional não manifesta essa preocupação.
Então, digamos o seguinte: quantos profissionais, em outras palavras, estão rendendo no máximo 20 a 30% daquilo que ele tem? E as empresas não aproveitam. E aí tem dois aspectos, até o terceiro aspecto, que influencia demais nisso daí. Primeiro, o nível motivacional que a pessoa tem. De repente não vê sentido naquilo que ela está fazendo. Uma outra coisa, os aspectos emocionais que dificultam a pessoa a manifestar essas competências. E uma terceira é a forma de comunicação, que talvez seja o resultado dessas duas primeiras. Talvez seja complicado. Então, ó, preste atenção aqui vocês. Durante 4 anos, tem todos os termos aqui? Todos os termos? Aqueles alunos, aqueles acadêmicos que estão no primeiro, segundo termo, quando vocês adentraram a esse recinto, vocês entraram como seres habilidosos. E durante todos esses 4 anos, 48 meses que vocês têm aqui, 40 meses, porque 8 são férias, vocês têm a oportunidade, através dos professores, através das disciplinas, a potencializarem essas habilidades e saírem daqui competentes. Então hoje, quando eu indico, ou quando eu seleciono um estagiário para no mercado de trabalho, eu vou visualizar nesse candidato habilidades. Agora, quando a gente indica um profissional, a gente vai visualizar nesse profissional competências. Significa que competência é um conjunto de habilidades que você desenvolveu durante a vida acadêmica, através das disciplinas, através do teu nível motivacional, através da maneira como você trabalha com as emoções. O professor Alex falou com muita propriedade, essa geração que é da vossa idade, mas não são vocês, porque vocês estão fazendo parte dos 5% que fazem diferença no mercado de trabalho. Isso é estatístico. Hoje nós vivemos numa sociedade de jovens ou esquizoide ou paranoide. Um dos dois. E outro dia no Paraná alguém perguntou: professor, o que é um esquizoide para o senhor? Eu falei: esquizoide para mim é aquela pessoa que não dou carona. Não está escrito aqui. Pessoal, vou dar um dado alarmante para vocês se preocuparem um pouquinho. Tem uma psiquiatra chamada Ana Beatriz Barbosa e Silva, que escreveu um livro, dos vários livros que ela escreveu, esse é o mais famoso, chama-se Mentes Precozes. Alguém já deve ter lido. E ela diz que a população atual, 5% é psicótica. Não estou nem falando esquizótico, psicótico, lá na frente. O que é psicótico? Pessoas que podem surtar a qualquer momento, em qualquer situação, desde que seja confrontado. E essa geração, a chamada geração Y, nós temos hoje aqui, não vocês, mas que fazem parte dessa geração, é uma geração que não sabe esperar, é imediatista, não cria vínculos afetivos, nem efetivos, nem duradouros e nem consistentes. São conectados, mas não são interagidos. Outro dia, eu estava no shopping aqui da região, mais precisamente em Londrina, e era um sábado à noite, e um casal bem bonito, ele era um casal bonito, ele sentado à minha frente, ela sentada de frente para ele, os dois no celular. Provavelmente estava falando um com o outro. Provavelmente falando um com o outro. Então, essa psiquiatra diz que 5% da população é psicótica, pode surtar a qualquer momento. Pessoal, nós temos 4.000 alunos, entre alunos, professores e profissionais aqui dentro desse campus. Hoje, agora, uma coisinha bem rápida: 5% de 4.000, quanto que é? 200 pessoas perigosas dentro desse campus.
Pessoal, com detalhe, desses 5%, 94% são homens. Isso, olha como a estatística funciona. No mês de julho, eu estava ouvindo Bom Dia Brasil, e aí saiu uma reportagem da Fundação Casa, antiga FEBEM. Eu me lembro muito bem esse número, 4.716. Na época, o Estado de São Paulo tinha 4.716 internos na Fundação Casa. 6% mulheres. 94%. Então, o que eu quero dizer com isso? Pessoal, 95% da população não tem nada a perder. Nós temos muito a perder. Outro dia, eu estava indo para cá, meio atrasado, e na rotatória do museu, lá no Carrefour, eu fiz um negócio que eu não deveria fazer com o motoqueiro. Ele ergueu o visor assim, parou a moto bem ao lado do meu carro, falou assim: vai tomar. Eu falei: eu já estou indo. Ele deu um sorriso e foi embora. E se eu falasse: vai você, vai tua mãe, vai teu pai? Então, pessoal, o que eu quero dizer para vocês? Essa mesma pesquisa, por que eu estou falando isso? Jovem não gosta de ser confrontado. Eu não entro no esquema de aluno. Pessoal, eu queria. Tem problema meio ponto? É. Aqui meio ponto. Mas ele está fazendo engenharia. Um dia ele chegou para mim e falou: professor, o senhor está sendo muito injusto para mim. Eu falei: tudo bem, vou corrigir tua prova. E ele tinha passado, mas ele foi tão imbecil. Ele precisava de 6, eu dei 6, foi injusto. Aí eu peguei, corrigi a prova novamente e fiz pouco 5. Da mesma maneira que me dá banda, a gente tira também. Eu falei: olha, tudo você pode me chamar, menos de injusto. E de fato eu fui injusto com você, porque deu um ponto a mais para você não ficar paisando. Agora, por ser justo, você vai ficar paisando também. Bom, o que eu quero dizer para vocês, pessoal? Existem alguns aspectos emocionais que nos atrapalham demais a nossa profissão. Uma outra coisa que também vem de encontro a essa pesquisa dos 80%, que diz o seguinte: isso é uma pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas, que diz o seguinte, que as demissões entre os jovens são ocasionadas pelo fato comportamental e não é por falta de competência. Está entendendo? Olha, 80% de quem é demitido é por problemas comportamentais e não pelo fato de não saber o que está fazendo. Então, olha bem, onde eu quero chegar com isso no tempo que nós temos aqui? Desenvolvam algo que vocês têm de melhor. Potencialize isso e faça disso um propósito de vida. Por quê? O mercado de trabalho quer pessoas prontas. Prontas. Não tem mais lugar para meia sola. Qualquer mercado de trabalho não tem lugar para meia sola. E no campo de vocês, quantas pessoas, qual a ferramenta maior que vocês têm? A comunicação. Tudo tem
que ser transformado em comunicação. E quantas vezes não se comunica? Problema de timidez. Pessoal, presta atenção no seguinte: tem certas coisas que eu falo por mim até para deixar vocês um pouquinho mais consolados. Tem certas coisas na vida da gente que a gente não resolve sozinho. A gente precisa de ajuda. Eu sou de uma linha da psicologia bem construtivista. Eu, na minha concepção, psicologia não é para tratar de doente, quem trata de doente é psiquiatra. A psicologia, ela ajuda a pessoa a potencializar, como se fosse um coach também, aquilo que ela tem de melhor. Feito isso, nós vamos apontar algumas atitudes que nós percebemos do ato de uma seleção de pessoas. Às vezes nós temos 4, 5 candidatos que ficaram para o final. E aqui eu quero, não é brincadeira não, é um negócio muito sério. Quando eu vejo que tem 6 candidatos na parte final, sexta-feira passada mesmo estava num processo seletivo no hotel aí, e tinham 6 candidatos. Eu dou uma olhada assim, se tiver homem e tiver mulher, homem vai ter que ralar para chegar. Mulher é mais versátil, mulher é mais empática, mulher sabe trabalhar em equipe e assim por diante. Eu só não quero, em relação à mulher, que a nova presidente seja mulher, pelo amor de Deus. E o nome só falando dos 6 candidatos lá que eu não terminei. Desses candidatos, se tiver homem, tiver mulher, ela vai ter que ralar para chegar perto da mulher. Se tiver uma japonesa, então, no grupo, tá ferrado. Se ela for feia, então desista. Brincadeira. Mas por quê? São mais compenetradas, assim por diante. Um desses, eu vou falar pouco, até para provocar um debate dá mais motivo para vocês se perguntarem. Uma dessas características que são muito observadas na hora de uma seleção de pessoal é o comprometimento. Aquelas pessoas que estão terminando o curso em 4 anos são pessoas comprometidas. Comprometida com o quê? Com o curso, com a disciplina, com os estágios, com a sua vida pessoal, com o horário, com a educação, com os limites. Quem que nós indicamos para um estágio? Quem que nós indicamos um novo profissional para entrar no mercado de trabalho? O olhar que o professor tem do aluno é o olhar que ele tem de como esse aluno é na casa dele, no mercado de trabalho. A maneira como ele se porta em sala de aula é a visão que nós podemos extrapolar para a vida pessoal dele. Outra característica que nós valorizamos muito durante o processo seletivo ou quando nós temos que fazer uma seleção interna, no caso de promoção: espírito empreendedor. E quando nós falamos em espírito empreendedor, nós estamos falando de você montar a tua própria empresa, empreender no teu próprio negócio. Vai além disso. Empreender na tua vida pessoal, na aparência, na cultura. Quantos livros você já comprou esse ano? Quantos livros você leu da tua área esse ano? Isso é empreender. Eu já participei de um processo
seletivo de uma grande indústria de álcool de açúcar aqui da região e que pediram para que eu fizesse a seguinte pergunta para os candidatos. Comente uma notícia de um jornal que você leu hoje. Em cima dessa notícia, faça a tua autocrítica. 6 pessoas comentaram. 6. Outra característica, além do comprometimento, além do espírito empreendedor, empatia. O comunicador, vocês têm que saber se colocar no lugar do outro para entender o outro. Não é para ajudar. Quem ajuda é assistente social. Quem ajuda são religiosos. Gestor não foi feito para ajudar. Líder não foi feito para ajudar. Líder foi feito para servir. O gestor é feito para servir. O comunicador é feito para servir. Outra característica, a ética. Vocês vão trabalhar só com ética. São informações que podem e não podem ser reveladas. Em qual momento podem ser reveladas? De que maneira podem ser reveladas? Qual a forma que isso vai chegar ao ouvinte? Outra, e talvez esse seja o mais interessante, principalmente para jovens, nível motivacional. E aqui eu quero falar 3 coisas sobre motivação. Eu não preciso de muita motivação para estar aqui. Por quê? Porque eu tenho certeza que eu estou vendo uma classe educada, uma classe comprometida. Agora, eu preciso de motivação, sabe quando? Quando eu vou fazer aquilo que eu não gosto para aprender a gostar. Aí eu vou precisar de motivação. Eu vou precisar de motivação e muita motivação quando eu quero atingir grandes objetivos. Pequenos objetivos. Tem gente que precisa de muita motivação para não cair. Tem outros que não precisam de muita motivação para ser campeão. E uma terceira, sobre nível motivacional, para conviver com pessoas difíceis. Nós precisamos muito. Sabe para quê? Para aprender a amá-las. Negativo. Para aprender a suportá-las. Suportar. Até Cristo, quando escolheu os 12 lá, eu não sei que processo seletivo ele fez. Quem pegou ladrão, safado, mal amado, traidor, pegou tudo. Reuniu os 12 e falou: um novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros. Depois de 3 anos convivendo com aquela corja lá, sabe o que ele falou? Suportai-vos uns aos outros. Então hoje, quando a gente chega perto de uma pessoa e fala: olha, sabe que agora eu estou indo com a tua cara? É porque por muito tempo a gente suportou. Nós precisamos de muita motivação para trabalhar sob pressão, para não dificultar a criatividade, que eu acho que cabe no chefe de vocês. Vocês vão trabalhar com criatividade. E a gente só cria, como dizia Edson, só cria quando nós estamos bem adaptados. Se não estivermos bem adaptados, nós não criamos. Outra característica, versatilidade. Nós temos que saber trabalhar em grupos diferentes, com o mesmo nível motivacional. A gente vê na área acadêmica aluno falando assim: eu não quero trabalhar naquela equipe, posso sair desse grupo? Eu leciono na administração e tem alunos se formando em ADM dizendo o seguinte: eu prefiro fazer o trabalho sozinho. Gente, o que nós fazemos sozinho hoje? Nem tomar banho sozinho é bom, imagina o não é? Alguém acha que é, né?
finalizando, e nós já falamos isso rapidinho, empatia, saber se colocar no lugar do outro. Pessoal, esses ingredientes bem desenvolvidos faz o quê? A pessoa permanecer no mercado de trabalho, ter uma certa empregabilidade, coisa que nós não temos hoje, aprender a se identificar com o cargo que ele está fazendo, aprender a se identificar com a profissão, aprender a se identificar com o público que ele está inserido. Então vamos longe. Eu não sei quantos alunos terminam por classe, mas começam com 50, começam com 60, entendeu? A própria vida vai filtrando, entendeu? E, finalmente, talvez o mais interessante de todos que eu estou falando, que envolve esse aspecto emocional, é ser resiliente. E quem é resiliente? Superar obstáculos, superar adversidades e sair mais fortalecido do que você era. Eu leciono na medicina, lá eu tenho um trabalho de atendimento, e não é porque é medicina, pode ser qualquer curso, e nós nos deparamos com adolescentes de 35, 32 anos. Sabe por quê? São pessoas que não desenvolveram, não saíram da zona de conforto. Qualquer coisa é manhê, é paiê. Coitada da infeliz que casa com um cara desse. E geralmente esse tipo de pessoa vai casar como se estivesse casando com a mãe. Quantas vezes rapazes não casam com, casa pensando que está casando com a mãe? Pensar no outro dia, ele conversando com um cara assim, comigo, mãe. Quer dizer, não, pelo amor de Deus. Pessoal, então a mensagem que eu tinha era rápida. Queria que vocês prestassem bem atenção nesse aspecto. O professor Alex falou no coach. Você vai desenvolver o quê? Vai potencializar o quê? Aquilo que você é. Mas existem coisas que dificultam no teu passado, os aspectos emocionais, para que mesmo com todo esse desenvolvimento, com todo esse treinamento, você não vai potencializar. Por quê? Tem algo que está dificultando lá atrás. Tá? Então eu queria deixar uma frase finalizando a nossa fala, dizendo o seguinte, e aí está talvez o nosso maior erro. Nossa inteligência, a nossa energia emocional, ela é muito cara para ser gasta com picuinhas. Nós nos preocupamos demais com coisas insignificantes, e a hora que nós temos que usar essa energia para criar, para inovar, para ter sucesso, falta no nosso repertório cognitivo. Tá? Então, muito obrigado. Os nossos agradecimentos à fala do professor Gerson. Partiremos agora para a composição da mesa redonda. Convidamos para a mesa redonda os ilustres convidados, o publicitário Alex Sandro e o senhor Gerson, e como mediadora, a professora publicitária Marcela Maria. A professora Marcela Maria possui graduação em comunicação social e é habilitada em publicidade e propaganda pela Fundação Casper Libero. Tem especialização em administração de negócios e marketing pelo CRAP, mestrado em educação pela UEST e atualmente professora e coordenadora
projetos experimentais de publicidade e propaganda da FACOP. Tem experiência na área de comunicação e marketing, com ênfase em publicidade e propaganda. Passo a palavra, neste momento, à publicitária professora Marcela Marinho. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, né, com o Xande de volta aqui a casa, né? A gente sente falta da acidez do Xande, né? Dele falando da minha idade, todas as vezes que a gente se encontra. E um prazer enorme estar com o Gerson, que eu já conheço há muito tempo também, né, Gerson? Bem antigo. O Gerson da minha turma, tá, gente? E essa mesa redonda, eu acho que o interessante do que foi exposto hoje aqui é que nós sabemos que para atuar no mercado profissional hoje, a parte acadêmica não é suficiente. Então, o que vocês estão buscando aqui, essa qualificação durante 4 anos, ela não se sustenta sem essas outras habilidades, capacidades que foram citadas, tanto pelo Xande quanto pelo professor Gerson. Quer dizer, o lado emocional, a capacidade de trabalhar em grupo, a capacidade de percepção, de empatia, né? O conhecimento pessoal, a resiliência, tudo isso vai formar profissionais diferenciados. Eu atuei aí no mercado de trabalho, atuo até hoje, mas atuei durante muito tempo e eu nunca escolhi nossos estagiários só pela competência acadêmica deles. A gente queria pessoas boas, diferentes, que fossem pessoas que a gente tivesse prazer em conviver. Então, acho que é isso que vocês podem aí estar discutindo com os nossos palestrantes da noite, né? Que o que precisa para a gente se formar integralmente, né? Como é que eu faço para adquirir habilidades que eu ainda não tenho? Uma das coisas que o Gerson falou e eu acho que todo o corpo docente da FACOP vivencia isso, ninguém sai daqui publicitário ou jornalista. Você entra, você é. Se você não entrou publicitário e jornalista, você também não vai sair. Tá? A faculdade, ela vai te dar uma formação acadêmica, mas a vontade de ser e a motivação faz parte de vocês. Então, eu vou passar a palavra para eles e se alguém quiser começar fazendo alguma pergunta. Se alguém quiser fazer pergunta, por favor, levanta a mão e eu levo o microfone. Silêncio. Pessoal, enquanto vocês pensam, só reforçar um pouquinho mais sobre o que nós falamos. O mercado de trabalho, seja ele qual for, ele em determinadas funções não basta somente a eficiência. É preciso profissionais eficazes, tá? Então, o que significa um profissional eficaz? Eu vou dar um exemplo só para vocês entenderem. Um gerente eficiente e um gerente eficaz. O gerente eficiente não dá prejuízo. E o gerente eficaz dá lucro. Então, durante esses 4 anos que vocês estão aqui, vai ter lucro. Quantas pessoas que talvez tenham o dom, nós falamos dom, mas é uma linguagem mais acadêmica, a habilidade, de ser um comunicador, de ser um publicitário, de ser um jornalista. Mas esses 4 anos, essa interface de disciplinas, conhecimentos diversos, que trabalham tanto a pessoa, quanto o mercado, quanto as habilidades, ele vem favorecer para que você desenvolva o que você tem de melhor. Na hora de uma seleção de pessoal, isso é muito claro que a gente busca. Pessoas que saibam comunicar, pessoas que demonstram equilíbrio emocional,
Muitas coisas a entrevista não detecta, mas uma dinâmica de grupo detecta muito bem se você sabe trabalhar em equipe, se você sabe trabalhar com as diferenças, se você sabe trabalhar sob pressão. E hoje não existe nenhum trabalho que não seja sob pressão. É professor, coordenador, é um gerente, é um bancário, é um publicitário, é um jornalista, enfim, trabalhou com gente, duas pessoas juntas é sinônimo de conflito. E a gente tem que saber administrar muito bem isso daí. Pode fazer. Boa noite. Eu faço estágio. Gostaria de perguntar, o senhor falou sobre pressão. Como a gente faz para identificar quando a pressão ela é muito grande, não só das metas profissionais do grupo, como também dos colegas de equipe, assim, algo como abuso, sei lá, um abuso de um cargo hierárquico, não sei explicar bem. Como a gente sabe identificar essa pressão, assim, pressão, entende? Eu acho que a primeira questão é comportamento, seja seu ou do seu patrão. Como diz na Jovem Pan Wilson César, Chile quente, né? Normalmente é algo que vai acontecer. A pressão normalmente é gerada por falta de planejamento e desorganização. Porque o que acontece? A hora que chega na etapa de você ser pressionado, ou você não rendeu lá atrás, aí já é um problema de quem está executando, ou o próprio chefe pode ser desorganizado, ou falta planejamento, ou falta de dizer não ao cliente, e ele acaba pegando, e na hora de executar começa o estresse. Por quê? Porque identifica-se que não há tempo hábil, ou que não tem condições de entregar, ou então que a equipe não está alinhada, uma série de motivos. Agora, não é muito difícil você identificar um processo de computar a pressão, se ela é muito, se ela é pouco, porque é mais ou menos igual você convive com seus pais, com seus amigos. Só o nível de voz ou o comportamento da pessoa a gente já percebe quando está saindo da tarefa em si e está entrando em questões pessoais. Normalmente a pressão ela vai ter indícios de coisas pessoais. Ele vai fazer aquela mistura de coisas que eu adoro fazer muitas vezes, porque nem todo mundo está pronto para ouvir, então eu não falo, mas eu desabafava com a Marcela, por exemplo. Porque, a hora que você entra no nível pessoal, começou a agressão, a pressão. Agora, gente, eu sempre falo para os meus coaches, pessoas que são orientadas por mim, se nós queremos viver num mundo sem pressão, aí você vai ter que ter um estilo de vida alternativo. Não tem jeito. Como o professor Gerson disse, qualquer profissão hoje vai ter pressão. Por quê? Porque nos falta tempo, até mesmo no nosso tempo livre. Porque o digital acelerou nossa vida, porque nós estamos sempre acelerados, então sempre vai faltar tempo, não tem jeito. Então, se você quer, existe um livro que chama Envolvimento Total. A base desse livro fala o seguinte: não lute para sobrar tempo, lute para que você tenha mais energia para aguentar até o final do dia. Porque você precisa hoje ter energia para fazer tudo isso, ainda chegar em casa, cumprir com as suas tarefas, cuidar do filho, etc, etc. Então, a pressão vai ter também dentro da sua casa. Não sei se deu para você entender. Não, não problema muito bem a pergunta. Eu só queria fazer uma outra. Na questão do tempo. Quando falta tempo no trabalho ou então nas outras atividades, a gente não consegue fazer tudo 100%. Né? Eu queria saber como a gente deveria agir nessas situações. Seu nome qual é? Eduardo. Ainda em relação, complementando o Sr. Alex, na primeira questão, e complementando essa, primeira coisa, você precisa ter um discernimento de reconhecer os teus limites. O autoconhecimento é uma busca constante. Para quê? Para a gente, o próprio Augusto Cury fala isso, não se contaminar pelas emoções. Você sabendo o que você pode e o que você não pode, fica muito mais claro falar não quando falar não.
Mas parece que com a primeira pergunta você tem chegado numa assédio moral, mais ou menos isso. Até onde essa pressão constitui uma espécie de assédio ou não constitui? Entendeu? Isso é muito claro quando você reconhece os teus limites. Isso não é para mim, isso eu posso. Reconhecer os limites é saber dizer não, na hora certa, no momento certo, com a pessoa certa e na situação certa. Não só no trabalho, inclusive qualquer relacionamento. Eu tenho uma frase comigo, não sei se serve para vocês ou não. O mundo não tem lugar para heróis. Herói é aquele que não tem tempo de fugir. Esse é o herói. Entendeu? Nós nascemos para ser felizes em cima daquilo que nós podemos fazer. E é muito interessante você descobrir, enquanto novo, quais são as suas habilidades que vão de encontro com teus interesses, potencializando isso. Sucesso grande. Boa noite, Pedro Reis, do 6º termo de jornalismo. A pergunta para o Alexandre. Você não acha que essa decisão futura, do planejamento do futuro do aluno de hoje, você não acha que isso é uma decisão mais particular do que uma coisa, um conselho dado pelo coach, por exemplo? Porque tem um ditado que fala que se o conselho fosse bom, não seria dado, seria vendido, né? Então, aí o coach não aconselha, né? Na verdade, o coach faz perguntas para que o coach descubra dentro de si o porquê que ele não está fazendo aquilo. Nós temos o costume de falar assim: ah, meu sonho é isso, meu sonho é aquilo, meu sonho... E aí, você nunca parou para, primeiro passo, colocar, você tem um sonho, fazer uma viagem para o exterior, por exemplo. Que ano você pretende fazer isso? Não é seu sonho, então tem que ter um ano, uma data para executar isso. Então a gente sonha com um monte de coisa e não consegue parar para transformar esse sonho em algo mais real, uma meta concreta. E aí eu não vou chegar para você e falar assim: olha, para você ir para Paris, você deve economizar tantos. Eu vou fazer com que você enxergue a sua realidade de vida, primeiramente. Depois você vai entender o quão distante você está desse sonho. Se esse sonho é realizável ou não, é uma ilusão, não posso porque não tenho passaporte. Então, quer dizer, então você vai ter que planejar mais para frente, não é mês que vem. Então existe uma série de coisas que você precisa descobrir. Se o seu sonho é real, se ele é alcançável, em que tempo isso pode acontecer. Então a gente não dá conselho, ao contrário, o coach não dá conselho, ele faz com que você descubra dentro de si, como diz o professor Gerson, através do autoconhecimento, o quão distante você está desse sonho, se ele é realizável ou se isso é uma ilusão que você precisa tirar da sua cabeça. Tá? Então, não é aconselhamento, é um processo que leva 4, 6, 9 meses, depende do programa de coaching, em que você vai desenvolvendo um planejamento criado e em que você primeiramente possa acreditar. Essa é a diferença da consultoria para o coaching. A consultoria, às vezes, alguém te dá um conselho e realmente fala assim: isso deve ser bom para ele, para mim não funciona. Então o coach evita aconselhar nesse sentido. É lógico que em algum momento você vai usar a experiência de vida ou de habilidades que você tem para fazer com que a pessoa chegue na meta, no objetivo, de uma forma mais precisa. Okay? Obrigado. Boa noite, Fábio Reis, do segundo termo. Na opinião de vocês, qual a vantagem que alguém tem em relação a ser um profissional bom ou ruim na formação que ele teve na família e na escolar, e a vantagem que uma pessoa tem na questão de gostar de mexer com pessoas, de se relacionar com pessoas? Seu nome? Fábio. Aí tem dois aspectos. Existe um momento e nós não podemos dispensar isso daí, que a família tem uma importância muito grande, até o ponto que você desenvolveu a sua própria identidade. Tá? O que significa isso? Costumeiramente, atribui-se aos 17, 18 anos. Daí para frente, até legalmente, existe lei para isso. 18 anos você é autônomo, dono do teu nariz e assim por diante. Nessa idade, existe
por isso que é chamado confusão de papéis nessa idade. Ao mesmo tempo que a confusão de papéis forma-se a identidade. Identidade do quê? Com aquilo que se quer, identidade do parceiro, identidade do curso, identidade de uma série de coisas. Não realizando isso, vira a confusão de papéis. Por isso que eu volto a enaltecer o autoconhecimento. E muitas vezes, isso a gente não consegue sozinho. O colega fez uma pergunta aí, existe uma diferença muito grande entre conselho e orientação. Conselho você tem que aconselhar mesmo, quando criança, quando vem uma queixa, no coach já não é assim, não tem uma queixa. Quando não tem, é orientação, vislumbrar o quê? O futuro, vislumbrar oportunidades, mesmo porque diariamente nós lidamos com várias emoções e podemos ser contaminados por elas. E contaminado pelas emoções, nós perdemos a referência, noção da realidade, noção daquilo que nós queremos, e aí é muito importante uma ajuda. Procurar ajuda não tem problema nenhum. Hoje nós temos catalogados no Brasil 482 cursos superiores. Vocês imaginam quem tem 18 anos ou 17 que vai escolher um curso? Deve ser uma nóia na cabeça. Então precisa ter alguém que orienta. A família tem uma importância, sim, nas necessidades. As duas coisas que nos motivam, motivação e necessidade e desejo. Necessidade, a família tem um papel. Agora o desejo, meu filho, é você, porque você que vai ter que entender isso daí. Foi claro? Boa noite, meu nome é Edson, sou do primeiro termo. Eu fiz a pergunta para o Gerson. Tá, aqui, ó. Bom, professor, eu queria perguntar, pegando um gancho na pergunta dele, se assim você ligou alguns fatores importantes para essa questão da profissão. A gente pode considerar como o nosso nível emocional como o mais importante deles ou não? Todos esses têm um fundamento igual nisso. Seu nome é esquisito? Edson. Porque eu nem disse você, né? Edson, é o seguinte, para algumas pessoas, presta atenção, interessante que eu pergunto. Para algumas pessoas, o nível motivacional já basta. Por quê? Basta no sentido de despertar o interesse. Entretanto, tem pessoas muito motivadas e nunca vão ter sucesso. Por quê? Falta o foco do que ele quer. O tolo é altamente motivado. Ele ri de incêndio, ri de trombada, entendeu? Ri de tudo. Mas ele não tem um foco no que ele quer. Agora, para outras pessoas, você falou muito bem a questão do Fábio lá, quando a pessoa emocionalmente ela está abalada, um lar mais ou menos estruturado, fazendo o que não quer, muitas vezes eu faço algo que eu não quero, mas eu tenho um cunho motivacional que me dá suporte. Mas muitas vezes a motivação só não serve para isso, porque senão nós seríamos eternamente felizes. E seria muito chato a gente só ser feliz. Então, para algumas pessoas, apenas o nível motivacional serve, para outras não. O nível emocional são pessoas mais emotivas. Nós temos basicamente 7, 8 tipos de personalidade. Isso, uns nós adquirimos, outros nós já nascemos, outros o ambiente potencializa. Então, dos 7 bilhões e 200 bilhões de pessoas que nós temos, não tem ninguém igual. E aí, por isso que a psicologia é demorada. O que serve para você não vai servir para ele. Entendeu? Porque uns, vou só terminar, uns apenas o nível motivacional, desde que ele seja emocionalmente equilibrado, já basta como um direcionamento. Outros não, outros precisam trabalhar essa parte emocional, não denigre em nada a potencialidade dele. Agora, se isso não for trabalhado, já vai constituir lá na frente, principalmente na idade que vocês estão, como um desequilíbrio. E quem é desequilibrado não vê o mundo do jeito que é. Só complementando, que eu acho importante, o Augusto Cury fala o seguinte: nenhum ser humano é treinado
para o imprevisto, ou para o vexame, ou para o fracasso. Nós não estudamos isso, nem no colegial, nem na faculdade, não ser um psicólogo, né? Ninguém é preparado para o insucesso. Nós só nos ensinam que vai dar certo. E aí, de repente, quando você se vê diante de uma situação que não foi planejada, que você esperou a vida inteira, você não sabe como agir. Tem 2 livros que são interessantes, do autor Daniel Goleman, PhD em Harvard. Um deles se chama Inteligência Emocional. É um livro super vendido, é um best-seller. E o outro livro dele agora chama Foco. Desse livro Foco, ele fala o seguinte, que 90% da nossa mente, quando você não está numa atividade focada, ou seja, está lá fazendo uma planilha, criando alguma coisa, fazendo uma conta, altamente focado. Quando você não está numa atividade focada, 90% do seu tempo, a sua mente está preocupada com o eu, o seu eu. Ou seja, se você está emocionalmente desequilibrado, e quando você não está fazendo uma atividade, 90% da sua mente está pensando em você mesmo, é sinal de que as coisas não vão fluir, as coisas não vão acontecer, tá? E aí, complementando outra resposta, aí é a hora que entra amar o que faz. Porque tem dia que você não quer acordar, tem dia que o chefe está chato demais, tem dia que tudo deu errado, e aí você tem que fazer por amor e não pelo dinheiro e não pela obrigação, porque tem hora que não dá vontade. E aí o amor à profissão é o que te leva a superar talvez o desequilíbrio emocional, mas hoje isso é fundamental em qualquer empresa, em qualquer profissão. Chegamos num ponto que a humanidade hoje não consegue apenas viver de motivação, é uma série de coisas que tem que nos fazer querer acordar. E se você for em várias empresas hoje, o professor Gerson pode falar isso melhor que eu, e perguntar para os funcionários, por que você está aqui? Por que você trabalha aqui? A maioria deles não vai saber responder. O máximo que vem é porque eu preciso, mas não tem significado no trabalho. Aí também não adianta fazer faculdade, fazer nada sem significado. Tem que fazer para chegar em algum lugar, tem que fazer para ser melhor, tem que fazer porque ama o que faz. Se não for, gente, trabalho já é chato. Já é chato. Vai ter trabalho maravilhoso, senão seria outro nome, seria férias, qualquer coisa do tipo, seria trabalho. Trabalho já é complicado. Fazer o que não gosta não dá. Então, vocês são novos, não tenham medo de arriscar, mas primeiro, ame aquilo que você faz, senão é melhor mudar. Esse negócio de curso superior é alguma coisa, sem amor à profissão, não leva a lugar algum. Eu vou fazer uma pergunta para os dois aqui. A gente está vendo, assim, eu há muitos anos convivo, né, com jovens, nem todos eles chegam aqui focados e nem amando o curso escolhido. Tem jeito? Como é que faz? Como é que faz para descobrir se é isso mesmo? Eu converso às vezes com os alunos quando eles chegam no quinto tempo, eu pergunto, por que você está aqui? E eu já ouvi de tudo, né? Meu pai quer que eu esteja, eu preciso me formar em alguma coisa. Estou aqui porque não tinha nada melhor para fazer. Quer dizer, não existe muito essa questão do foco na maioria dos jovens. Como é que eles fazem para descobrir isso? Olha, o pessoal da liderança, gestão de pessoas, faltou muito isso. Infeliz daquele que trabalha só pelo salário. Como o professor Alex disse agora há pouco, se não se identificar por aquilo que está fazendo, gente, aí sim, é desequilíbrio emocional, adoece, o nosso organismo tem um limite. O estresse ele pode ser altamente positivo se você tirar proveito dele. Caso contrário, ele tira proveito de você. Agora, o nosso papel aqui, principalmente disciplinas que são mais humanas, qualquer curso tem disciplinas mais técnicas, outros tem disciplinas mais humanas. No caso, as disciplinas que eu trabalho, é despertar o interesse humano. Muitas vezes fica latente. E aí por quê? Voltando aí daquela pesquisa lá dos 80%, vocês sabiam que, isso quem fala não sou eu, quem falava era Freud, 70% de quem nós somos
nós não sabemos quem somos. Está tudo a nível inconsciente. E aí cabe ao educador e não só ao professor despertar ao aluno, sabendo que ninguém motiva ninguém, mas nós temos o poder de criar um clima favorável para que o aluno se motive e ele desperte daí. Quer ver um exemplo agora há pouco aqui? Eu tomei a iniciativa porque ninguém ia perguntar. De repente, o Eduardo perguntou. Uma das características que nós vislumbramos no candidato, no profissional, é a iniciativa. Através dele, outras pessoas perguntaram. Ele merece até uma salva de palmas. Eu acho que uma das coisas, se for para a linha racional, é você pensar, eu vou viver disso, é o primeiro passo. É a minha profissão, eu vou ser publicitário, eu vou ser jornalista. Eu acho que essa resposta você tem que ter, independente de primeiro, segundo, terceiro, quinto, oitavo termo. Você tem que saber se você vai viver disso, se você vai levar currículo para ser empregado na área, ou se de repente a faculdade é um complemento para algo que você já faz, mas isso tem que ser muito claro para você. Por quê? Porque normalmente, eu sempre falava isso, se você vai viver disso, você tem que ralar muito, muito. Porque o mercado de trabalho, ele nunca vai ser saturado para quem é destaque. E o destaque não começa quando você sai daqui, começa dentro da sala de aula. Eu posso falar isso com muita propriedade, porque quando eu descobri que eu amava, eu não entrei, a Marcela tem razão, eu não entrei aqui sabendo, minha vida é ser pai, eu não sabia nem o que eu queria ser, na verdade. Porque o primeiro ano, vamos falar a verdade, você perde 7 meses descobrindo e se vangloriando que não tem inspetor na sala para marcar. Você pode sair e entrar a hora que você quer, daqui a pouco acabou o ano. É verdade. Aí vou lá. Aí deito no corredor, quem salta, enfim, vocês sabem como é. E aí já passou o primeiro ano. Aí de repente você começa no segundo e você vai apertando. Eu descobri no segundo ano que eu falei, não, ou eu vou fazer isso de verdade ou eu paro. E aí eu tive o privilégio e a dedicação de ganhar 7 prêmios aqui pela universidade. Depois eu voltei como professor orientador e ganhei mais 6 prêmios como professor orientador. Eu só tinha um objetivo quando eu entrava no concurso, que era assim: será que as outras pessoas de fora, não me conhecendo, vão julgar meu trabalho sendo que se ele é bom ou não? Eu só entrava no concurso para isso. Eu queria saber o que as pessoas pensavam daquilo que eu criava, daquilo que eu fazia. E aí eu tinha convicção e a consciência limpa de que eu dei o meu máximo naquele trabalho. Se eu ia ganhar ou não era consequência. E aí, graças a Deus, eu tive um despertar muito grande. E aí, quando o resultado aparece, é sinal que aquilo que você ama está dando fruto. Então, realmente, fiquem atentos, não despertem tarde. Não adianta dizer, pelo amor de Deus, o 8º termo pedir estágio não dá. Não dá. O 8º termo pedir estágio é a mesma coisa que sair sem rumo. Não tem jeito, tem que perguntar do estágio lá no começo, porque ele é definitivo para ver se você vai viver disso ou não. Eu conheço gente que fez estágio e mudou de profissão, porque conheceu a realidade do mercado, não só de publicidade, de várias outras áreas. Meu nome é Mariana, eu sou do primeiro termo de publicidade, vou perguntar para o João. No vídeo fala do modo on e do modo off. O modo off meio que é o melhor da vida, você desliga. Como que eu posso ser o modo off na profissão de publicitário, que é uma profissão que liga simplesmente tudo? Essa é uma batalha minha, pessoal, comigo mesmo, com meu filho e assim por diante, né? Meu filho com 5 anos olhou para aquele belo programa A Fazenda, na verdade,
gosto de respeitar. Eu vim para aquele programa de gente fracassada e falou assim: esse Brito Júnior é muito chato, com 5 anos. Eu vou mandar um Twitter para ele. Não é possível, me deu um emprego, pensei. Aí eu falei para ele: sacaneei, agora eu pego ele. O que é Twitter? É tipo Facebook, essas coisas aí. Aí ele já entende que a mensagem dele vai chegar no chat, porque ele pode, porque a geração que nasceu dentro disso. E eu entendo o que você está falando, porque hoje eu cuido de algumas páginas de Facebook, eu tenho que monitorar. E ele não entende esse negócio. Você fica no Facebook da hora. Eu estou trabalhando, vendo foto, ele começa. Então, assim, só que existe um limite. O Daniel Goleman fala o seguinte: a tecnologia e essa coisa de toda hora pintar, de toda hora estar te chamando, de essa habilidade de multitarefas, que é uma mentira, que a nova geração está vivendo, de mexer no iPad, assistir TV, escutar música, é comprovado cientificamente que a pessoa não faz nenhuma das tarefas bem feitas. E o que acontece? Com essa coisa da tecnologia, você vai perdendo o foco em 3 níveis. Primeiro, o foco em si. Segundo, o foco no outro, porque ninguém conversa mais com ninguém. E terceiro, o foco a longo prazo. E aí, o que você precisa como publicitário? A nossa mente tem uma limitação. É igual o pendrive. Chega uma hora que fica carregado e você tem que formatar, você tem que desligar. Hoje é viciante a informação, a gente quer estar em tudo ao mesmo tempo, a gente acha que a gente está perdendo algo toda hora. A hora que você vai ver aquele mesmo chato do grupo de WhatsApp, a mesma piada. Mas você vê lá, tem 9 mensagens que fica incomodado, uma pestilência na gente. E aí, se você não souber que isso daí está tirando o teu foco, sua capacidade criativa, sua capacidade de concentração, se você achar que toda hora está conectado vai levar você a ser um profissional melhor, você está levando a sua mente à falência. Não tem jeito. A nossa mente é como o nosso físico. Se não descansar, corre 10 dias seguidos sem parar, e tem dia que a gente pensa que está conectado 10 dias seguidos sem parar. Então, eu não posso ensinar para uma nova geração qual que é o limite exato. Eu só posso desafiar vocês a falar assim: identifiquem o exagero, identifiquem porque tem gente depressiva, porque tem 2 curtindo no Facebook, aí dá depressão, não é verdade? Postou, deu 2, acabou o dia, é verdade, não é mentira. Então tem um limite, a nossa vida não pode depender do online, tá? Eu acho que vocês devem tentar encontrar esse limite. Eu não tenho o número para falar para vocês, fiquem tantas horas menos não sei o que, mas tem um limite. E ele está ficando insuportável. Ao meu pensamento, eu conversei com uma pessoa uma vez, ela foi bem radical, mas aos poucos eu acho que eu tenho que começar a dar razão a ela. Ela disse que o acontecimento, que ninguém sabe qual é, vai ser mais ou menos na época de Woodstock, da revolução sexual, não sei o que surgiu a AIDS. Aí o povo deu um breve. Ele falou que essa questão do eletrônico vai chegar num ponto que ninguém sabe o que é. Não sei se o povo vai babar na rua, vai acontecer alguma coisa, não sei. Mas vai chegar uma hora que o ser humano vai encontrar o seu limite, porque não tem jeito, gente. É viciante, toma o nosso tempo, estraga o nosso relacionamento e a gente acha que aquilo é bom. É impressionante isso. Mais alguma pergunta? Quem mais quer perguntar? Boa noite, meu nome é Fábio, eu sou do interno de jornalismo. Você disse, o Alexandre disse uma coisa interessante, que é você gostar do que faz, né? E a questão de trabalhar numa área e você estudar outra, de que forma que você enxerga isso? Porque assim, eu trabalho numa área de transportes, mas eu faço jornalismo. Mas algumas disciplinas do jornalismo têm me ajudado. E assim, eu acho que o caminho é no lugar certo. Como você enxerga isso? Pode ser que, eu não sei se quando eu terminar a faculdade,
se eu vou seguir pender para o lado do jornalismo, vou seguir para o jornalismo, ou se eu vou continuar nessa área. Como você enxerga isso? Eu acho que hoje a gente tem alguns cursos na empresa que nos levam a um nível mais profundo até que a questão de profissão, de habilidade, que é o que a gente chama de propósito de vida. Vai chegar um momento, quando você começa a interiorizar, e normalmente não é quando você está novo, é normal que isso venha com o passar dos anos, você vai entender que você tem um propósito de vida e que é aquilo que te move, aquilo que você faz bem, aquilo que te dá prazer em fazer, aquilo que você entra numa atividade que chama flow, que é você perder noção do tempo, do espaço, você só vai sair dali porque seu corpo está indicando cansaço. A hora que você veio passaram-se 3 horas. O segredo hoje é você, aos poucos, identificando. Toda faculdade, todo emprego tem seu papel que não é legal, ou que você começa a se frustrar porque você não consegue se adaptar. Aquilo que você estuda não tem aplicabilidade, você não consegue aplicar. Esse é o primeiro sinal. Talvez, se você tiver muita frustração onde você trabalha, e você ama, você estuda, você busca, aí seja uma bandeira de alerta para assim, será que eu não deveria buscar outra coisa que me dê mais momentos de prazer, mais momentos que o que eu estou estudando eu possa aplicar? Mas a primeira dica que eu te dou é: esqueça os rótulos. Eu tenho um advogado fazendo coaching comigo que quer ser qualquer coisa, menos advogado. E aí ele tem 10 anos de profissão, sempre amou fazer aquilo, mas chegou num nível que não quer, não é mais. E aí imagina a dificuldade, que é um rótulo, né, totalmente até visual, você ser advogado e você ter que mudar de área. Vai mudar para quê? Todo mundo vai ficar olhando para mim, você é advogado, o que você está fazendo? Né? Então assim, as coisas vão aparecer no momento certo, na hora certa. Hoje, 90% do meu tempo está na atividade de coaching numa empresa de treinamento. Eu dei aula durante 10 anos, eu tenho uma agência de propaganda, que eu fui sócio com a Marcela durante 10 anos, sempre amamos de paixão aquilo que a gente fez, só que chega um momento que a vida começa a te chamar para alguma coisa diferente. A vida começa a te chamar, e a sensação que eu tenho hoje é que tudo que eu estudei até hoje, ou tudo que eu vivi, que eu aprendi, é exatamente por esse momento que eu estou vivendo, que é um desafio. Eu não consigo ficar, seja como professor, como dono de agência, em coisas que não me desafiam. Se eu tiver o controle de tudo e ficar só olhando para a cara do cliente e falar quanto que ele pode me dar de lucro, para mim não serve mais. Porque aí começa a atender os outros diferente, eu começo a tratar os outros diferente, e eu não gosto. Meu negócio faria mesmo que fosse de graça, mas já que está me pagando, eu vou reclamar. A minha motivação tem que ser essa. Então, fique atento como que vai ser esse nível, daquilo que você vê aqui, aquilo que você vê na empresa, aquilo que você vê aqui, aquilo que você vê na empresa. Chega uma hora que a balança, se começar a desequilibrar, é hora de você tomar a decisão e arriscar e começar a ter o prazer de trabalhar naquilo que ama. Ninguém mais? Tem alguém que quer fazer alguma pergunta? Não? Então estamos